Olá, meu nome é Ricardo e estamos iniciando mais um curso focado em iniciantes no mundo web. Dessa vez vamos falar então sobre a biblioteca jQuery. Para quem não conhece, o jQuery é uma livraria de funções em JavaScript. Então, o desenvolvedor juntou diversas funções dentro de uma única livraria, de uma library, como a gente costuma a chamar, né? E essas funções em JavaScript, elas permitem que você faça diversas interações com as páginas web. Utilizando o jQuery, você vai tornar o seu site, o seu sistema web mais dinâmico, mais interativo, mais fácil de usar, mais simples de usar, digamos assim, e mais bonito também vai ficar tudo mais simples para o usuário, mais bonito de forma visual e mais prático de forma funcional. Então, para vocês terem uma ideia, com jQuery você pode selecionar elementos do teu HTML, você pode manipular esses elementos, você pode manipular o CSS, você pode criar efeitos, animações, você pode inclusive interagir com banco de dados ou exibir informações sem a necessidade de recarregar páginas, sem a necessidade de ficar carregando toda a página novamente. Então, tudo isso é possível, você pode fazer validação de formulários, tudo isso utilizando o jQuery. Então, a gente vai ver como o curso é para iniciantes, a gente vai ver o básico sobre jQuery para que você entenda então os primeiros passos para você utilizar essa library em seus sites de agora para frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar o nosso computador para começar o trabalho. Então, eu tenho aqui um editor de código, no meu caso eu vou utilizar o CodeLobster PHP Edition, mas você pode utilizar o Notepad++ ou o Dreamweaver ou o próprio bloco de notas para escrever os seus scripts, também vai funcionar. Eu tenho dentro da minha pastinha www do meu AMP Server, eu tenho uma pastinha aulas e aqui dentro eu tenho uma pasta chamada jQuery. Aqui dentro eu vou salvar todos os arquivos do nosso curso. Então não precisaríamos estar rodando o AMP, poderia ser uma página normal, uma vez que a gente vai trabalhar com HTML, mas para questão organizacional eu preferi deixar dessa maneira. Depois então entramos no site jquery.com, que é o site oficial do jQuery. Você pode inclusive acessar os tutoriais aqui do jQuery, tem bastante material bacana aqui dentro, você pode aprender muita coisa bacana por aqui mesmo. Mas nós vamos utilizar a seção de download, então vamos clicar aqui no botãozinho download. Vamos ser encaminhados para uma página de download onde a gente pode baixar o código do jQuery para a nossa máquina, que é o que a gente vai fazer, ou então utilizar o jQuery hospedado na web, através do Google, da Microsoft ou então do próprio servidor da jQuery. Nós vamos pular aqui a parte do CDN Hosted e nós vamos aqui na parte do Download jQuery. O jQuery tem duas versões principais. Aqui você pode ver a Current Release, que é a versão atual, né? Então a gente tem a versão Minified e é um Compressed. A Minified é utilizada no seu site para que você distribua ela junto com o seu site, pois ela é mais leve, é muito menor o tamanho dela, então ela carrega muito mais rápido, uma vez que ela está num servidor web. E a Uncompressed é utilizada por desenvolvedores, então se você quer editar alguma coisa ou se você quer estudar a biblioteca do jQuery, você pode baixar a Uncompressed. A gente vai utilizar a Minified porque a gente não vai estar vendo lá dentro da biblioteca deles o que tem lá dentro. A gente vai somente acessar os dados de lá. Então eu vou pegar aqui o Minified. Se você clicar aqui, você vai ver que ele vai carregar um documento JavaScript aqui no seu browser. E não é isso que a gente quer. A gente tem que fazer o seguinte, ó. Clicar com o botão direito em cima dessa versão, escolher salvar link como ou salvar destino como, e ele vai aparecer uma tela de download. E aqui embaixo, no tipo de arquivo, ele tem que aparecer JavaScript Source Code, certo? Agora você vai lá na pasta onde você quer salvar, então no meu caso é no disco D, o AMP www.aulas.jquery. E aqui nós vamos chamá-lo somente de jQuery. jQuery, vamos tirar toda essa versão aqui, ó, .js. Então esse vai ser o nome do nosso arquivo. Vamos aguardar o download. Concluiu.
Abrindo aqui, nós vamos ter um arquivo JavaScript, nesse caso de 92K, no meu caso aqui. Então já baixamos o jQuery do site deles lá. Agora a gente pode iniciar os nossos trabalhos. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos no nosso editor de código aqui. Eu vou criar um new project. Vou dar um browse aqui. Vou pegar a pastinha jQuery e vou criar um projeto aqui chamado jQuery para iniciantes. E ok. Bom, já tenho aqui o meu arquivo .js aparecendo. Agora o que a gente precisa para a gente começar a trabalhar? Criar uma página em HTML. Então nós vamos criar aqui a nossa primeira página, que a gente vai começar a trabalhar. E cada aula a gente vai criando páginas para exemplos diferentes. Então vamos criar aqui um new file HTML. Vamos chamar aqui de aula 1A. Vamos chamar de 01a.html e vamos abrir aqui no nosso editor. Então, nós já temos aqui uma estrutura básica do HTML. Para que você possa trabalhar com o jQuery, você precisa incluir ele na sua página. Então, o que você vai fazer? Aqui dentro das tags read, você vai incluir a biblioteca do jQuery. Então, eu vou pegar aqui, abaixo do title, ou antes do fechamento do read, tanto faz. Vou abrir aqui uma tag script. O type desse script vai ser text/javascript. E o src, que é o source do nosso arquivo, vai ser o jQuery.js, pois ele está na nossa mesma pasta aqui dentro. Então, jQuery.js. Fechamos a tag aqui e fechamos a tag script já na sequência. Assim, nós estamos aptos a começar a trabalhar com o jQuery, pois ele já está incluído na nossa página. Ainda dentro da tag read do nosso documento, a gente vai aqui novamente criar um outro script, que é onde a gente vai digitar então as informações que a gente vai utilizar. Vamos abrir aqui um script novamente. Vamos colocar o type como text JavaScript. Vamos fechar a tag script e vamos abrir um espaço aqui. Então, a sintaxe básica do jQuery, ela se resume da seguinte maneira. O cifrão, o símbolo de dólar, né, o cifrão, entre parênteses, o seletor, que a gente vai estar trabalhando, ponto, a ação que você quer executar com aquele seletor, abre e fecha parênteses. E daí depois aqui você tem então o abre e fecha chaves para fazer o item que você quer fazer. Mas basicamente você tem então o cifrão, seletor e a ação. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar aqui um comentário na frente, duas barrinhas definem um comentário, né? Ou então podemos colocar ainda uma barra asterisco e aqui embaixo um asterisco barra para a gente fazer um comentário de vários blocos, né? Então, para a gente poder fazer aqui o que a gente quer para visualizar. Para vocês entenderem essa questão do seletor, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, se eu colocar assim, ó, cifrão, eu vou tirar o comentário aqui para ele ficar o código colorido certinho para vocês enxergarem melhor. Vocês vão fazendo anotação aqui, conforme eu vou explicando, vocês vão anotando que depois daí eu apago tudo que eu fiz aqui. Então, para vocês entenderem, cifrão, se eu colocar assim, cifrão, this, e daí aqui, ponto, hide, que é esconder, certo? O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai esconder o elemento atual ou corrente, né? Atual. Então, se eu fizer isso aqui, ó, this.hide, eu estou escondendo, eu estou ocultando, né? Vamos colocar aqui, ó, ocultar o elemento atual. Se eu coloco cifrão
entre aspas duplas, p ponto hide, isso aqui vai ocultar todos os parágrafos. Então, todos os parágrafos, ou seja, o P de parágrafo, todos eles vão ser ocultos no meu documento. Se eu coloco cifrão, entre parênteses, entre aspas duplas, p.teste e aqui ponto .hide, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui vai ocultar todos os parágrafos com a classe teste. Vamos colocar aqui entre aspas, só para a gente destacar. Então, isso aqui vai ocultar todos os parágrafos que tenham a classe teste definida. E se eu coloco cifrão, aqui entre parênteses, entre aspas duplas, cerquilha, teste.hide, isso aqui vai ocultar todos os, quer dizer, todos não, vai ocultar o elemento com o ID teste. Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa sintaxe aqui. Então, nós temos o seletor e a ação. Então, se eu utilizo this no lugar do seletor aqui, ó, eu estou pegando o elemento atual. Se eu utilizo uma tag, por exemplo, P ou A ou H1 ou strong e assim por diante, eu estou fazendo a ação com aquele item. Se eu coloco uma tag e um ponto, eu estou fazendo a ação com aquele item que tem aquela classe. Ou então eu posso definir aqui somente o ID daquele item. Então são vários, tem várias outras maneiras também. Por exemplo, você pode usar só a classe, você pode usar só ID, você pode usar a tag com ID e assim por diante. Então isso aqui é o básico que você precisa entender sobre a sintaxe do jQuery. Então isso aqui é o básico do básico do básico. Como é que vai funcionar então para você fazer um script em jQuery? Sempre você vai ter que definir quando que você quer executar aquela referida ação. Então eu vou abrir uns espaços aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um comentário antes, vou colocar um comentário depois. Quando você quer, você tem que executar uma ação, você tem que definir quando que ela vai ser executada. 99,99% dos casos, o jQuery é executado somente depois que toda a página for carregada. Para que isso aconteça, você vai definir o seguinte, ó. Você vai colocar aqui um cifrão, entre parênteses você vai colocar document, ponto, ready, entre parênteses, function. Depois do function aqui, você vai abrir e fechar parênteses de novo. Você vai, depois aqui, abrir chaves. E aqui embaixo, você vai dar um ou dois enter, aí o espaço que você quiser. Você vai fechar as chaves e fechar os parênteses do ready function. E vai colocar um ponto e vírgula no final. Aqui vai ser o código, suas funções. Aqui vai suas funções do jQuery. Então, assim que você vai estar trabalhando na maioria dos casos. Então, document.ready, function, abre e fecha parênteses, abre chaves, aqui embaixo fecha chaves e fecha o parênteses aqui do ready. E aqui dentro vai as funções do jQuery que você vai utilizar. Para que vocês entendam melhor um pouquinho, eu vou fazer um exemplo rápido para a gente finalizar então a nossa aula de hoje. Aqui embaixo no meu body, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um H2. Dentro desse H2 eu vou colocar, isso é um título. Vou colocar aqui um P.
Isto é um parágrafo. Vou colocar aqui um outro P. Isto é outro parágrafo. E vou colocar aqui um button com o texto clique aqui. Vou salvar aqui o meu documento. Vou abrir ele no meu navegador. Então eu não tenho char7 aqui, vamos só arrumar isso daí. Aqui dentro da tag read, logo no início, nós vamos adicionar aqui um meta http equiv vai ser content type. Depois aqui nós vamos colocar content vai ser text barra html ponto e vírgula char7 igual a utf-8. Pronto, assim eu creio que vai estar resolvido o nosso problema com acentuação. Vamos atualizar nossa página. Beleza, então aqui ó, um título, 2 parágrafos e um botão. Se eu clico nesse botão, nada acontece. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui onde vai as funções do jQuery, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer aquele exemplo. Então a gente vai dizer aqui que depois que o documento estiver ok, ele é para executar uma função. Aqui a gente vai colocar cifrão, entre parênteses, entre aspas duplas, a gente vai dizer que é para usar o seletor button, que é o nosso botão, ponto clique, ou seja, quando ele for clicado. Daí nós vamos fazer o seguinte, abre parênteses aqui, function, abre e fecha parênteses de novo, abre e fecha chaves aqui, ó, e coloca essa chave aqui embaixo com um ponto e vírgula no final. Então, quando esse botão for clicado, ele é para executar o que estiver aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui um cifrão, abre e fecha parênteses, entre aspas duplas, eu vou dizer que o meu P, que é o meu parágrafo, né? Ponto hide, ou seja, é para esconder o meu parágrafo. E um ponto e vírgula no final. Salvamos o nosso documento, vamos atualizar a nossa página. Cliquei no botão, os 2 parágrafos sumiram. Então eu disse que quando eu clicasse no botão, ele era para sumir. Ó. Clicou, sumiu os 2 parágrafos. Então aqui nós temos um exemplo prático e básico de uma interação de jQuery com HTML. Então a gente disse que quando o botão fosse clicado, ele era para executar essa função que diz que os parágrafos é para ser ocultos. Então esse é o exemplo mais simples que a gente tem aí para vocês entenderem um pouco do funcionamento. Sugiro que vocês copiem essas questões aqui que foi passado, né? Vamos deixar esse documento salvo aqui para seguir nas nossas próximas aulas utilizando a mesma base, a mesma estrutura, né? E se você tiver alguma dúvida sobre esse início, essa parte introdutória, você pode postar então o seu comentário aí no nosso blog. No mais, espero que você tenha gostado e te aguardo na nossa próxima videoaula.